Você já ouviu falar do jainismo, uma das mais importantes religiões ateístas no mundo hoje? Olá, pessoal, meu nome é Bruno Sangue e, como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estudar o jainismo. O jainismo é uma religião ateia que surgiu na Índia no século IV a.C. O que significa dizer que algo é uma religião e que é ateia? Religião é toda comunidade ou toda fé compartilhada, ou crença compartilhada, ou práticas compartilhadas que tem alguma noção ou relação com algo considerado sagrado. Sagrado é aquilo que a gente considera separado do que é profano, separado do que é ordinário, separado daquilo que pertence ao mundo natural, ao mundo cotidiano. É, então, sagrado é aquilo que se estabelece numa esfera que é diferente de tudo mais, né, que é única, que institui algo que rompe com a temporalidade ordinária, que rompe com a espacialidade ordinária, que rompe com tudo aquilo que é ordinário, cotidiano, natural. Isso é o sagrado. E o sagrado, ele pode ser pensado de diferentes maneiras. Algumas religiões pensam o sagrado como Deus. Outras religiões pensam o sagrado como um livro sagrado, como é o caso da Bíblia, do Alcorão. Outras religiões pensam o sagrado como um templo, como um espaço sagrado. Outras religiões pensam o sagrado como um tempo sagrado, como dias de festa, como o domingo da ressurreição, como a Páscoa, as festas religiosas. Outras religiões consideram sagrados certas pessoas, como bispos, monges. Outras religiões consideram certos ritos e práticas sagrados, como o sacrifício, a adoração. Desde que haja algum elemento considerado sagrado dentro de uma comunidade, nós chamamos isso de religião. Então, para algo ser considerado religião, isso precisa preencher dois critérios. O primeiro critério, que seja algo que não seja individual, privado, mas comunitário. Não existe religião de só uma pessoa. A religião, ela por princípio tem que ser algo compartilhado. E segundo, que envolva alguma noção de sagrado, de sacralidade, que pode ser várias coisas diferentes, não precisa ser Deus. Então não é necessário que uma comunidade acredite em Deus para ser considerado religião. Não é necessário que uma comunidade acredite num livro revelado para ser considerado religião. Tudo que é necessário para algo ser considerado religião é que essa comunidade compartilhe alguma noção de sagrado, que é o caso do jainismo. E o que significa dizer que essa religião é ateísta? O ateísmo é a negação do teísmo. E o que é teísmo em termos filosóficos? Teísmo é a crença em Deus. E o que é Deus? Deus é um ser dotado de atributos homini. Quais são esses atributos? Pelo menos a onipotência, esse Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que é metafisicamente possível a ele fazer. Onisciência, esse Deus conhece o valor de verdade de todas as proposições. E onibenevolência, esse Deus, pelo menos em sentido ontológico, é maximamente perfeito. Se você acredita num ser assim, você acredita em Deus. Se você não acredita em um ser assim, você não acredita em Deus. Se você acredita em um ser assim, você é teísta. Se você não acredita em um ser assim, você é ateísta. Se você acredita em algo que você chama de Deus, mas que não é um ser dotado de atributos homini, isso, do ponto de vista mais técnico, não é Deus, isso é uma divindade. Então, qual que é a distinção de divindade e Deus? Deus é um ser dotado de atributos homini, sendo eles, pelo menos, a onipotência, a onisciência e a onibenevolência. Agora, uma divindade é qualquer ser considerado digno de culto. Então, não é porque você acredita em divindades que você necessariamente acredita em Deus. É possível ser ateu e acreditar em divindades. Então, ser ateu não é sobre não acreditar em milagres, não é sobre não acreditar no sobrenatural. Isso é naturalismo, né? Naturalismo é a posição em filosofia segundo a qual toda a realidade causal é exaurida em seus constituintes básicos por constituintes naturais. E esses constituintes naturais são entendidos como aqueles que são objetos de uma ciência natural ideal. Então, se você acredita que tudo que faz parte do mundo, tudo que existe faz parte do mundo natural, você é um naturalista. E todo naturalista é ateu. Mas nem todo ateu é naturalista. Existem ateus que acreditam em milagres, existem ateus que acreditam em magia, existem ateus que acreditam em vida após a morte.
A única coisa que um ateu não pode acreditar é que existe um Deus dotado de atributos homini. O jainismo, ele nega a existência de um Deus dotado de atributos homini. E é nesse sentido que o jainismo é ateísta. Então, o jainismo é uma religião ateísta que rejeita completamente a ideia de um Deus criador, onisciente e onipotente. O foco do jainismo não está no culto a uma divindade, mas é um foco mais ético. O jainismo aceita, alguns jainistas aceitam a existência de seres superiores, que são chamados de devas. Só que esses seres superiores são divindades, não Deus, no sentido técnico. Porque esses devas não são dotados de atributos homini. Eles são seres superiores e imperfeitos, ainda sujeitos ao samsara. Samsara é a roda de migrações da alma, é a roda de, digamos assim, reencarnações. O que é reencarnação? Dizemos que houve uma reencarnação quando podemos dizer que um mesmo sujeito X que morreu é o mesmo sujeito Y que depois nasceu. Ou seja, né, se houve um sujeito X que viveu a sua vida, ele morreu, e houve um sujeito Y que nasceu ah, depois desse sujeito ter vivido a sua vida, depois é entre aspas, porque a questão do tempo aqui pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas pelo menos do ponto de vista da continuidade psicológica, o evento do nascimento da segunda pessoa se dá depois desse. Mas pode ser que na temporalidade do mundo não seja nessa ordem. Mas isso eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas nós dizemos que houve uma reencarnação quando nós podemos dizer que há uma identidade pessoal entre um sujeito Y que nasceu e um sujeito X que morreu. Essa identidade pessoal pode ser explicada de diferentes maneiras, pode ser explicada pela ideia de um ego puro que continua, né, como na ideia de Purusha, que tem no hinduísmo, pode ser explicado como uma mera continuidade psicológica, como acontece no budismo. Mas o ciclo de reencarnação ele acontece por causa da lei do karma. As pessoas precisam queimar karmas, digamos assim. E os nossos corpos funcionam como carros que permitem queimar essa gasolina que é o karma. O karma não tem a ver com pecado, o karma não tem a ver com imoralidade. O karma é apenas uma lei de causa e efeito. Se você faz uma coisa, isso gera efeitos, né, ao longo do processo. Esses efeitos não necessariamente precisam ser moralizantes. Então vamos pensar o seguinte, pense numa pessoa que sempre fumou a vida toda, só que essa pessoa não tinha informação científica de que fumar causava problemas de saúde. Então essa pessoa não tem culpa de ter desenvolvido depois um câncer. Só que a lei do karma faz com que pessoas que fumam toda a vida tendem a desenvolver um câncer de pulmão. Isso significa que a pessoa é culpada por ter um câncer de pulmão? Não. Isso significa que a lei da causa e efeito funciona. A gente pratica ações, essas ações produzem efeitos. É só isso que é a lei do karma. Não é questão de culpa, não é questão de punição moral, é apenas questão de lei de causa e efeito. Então nós estamos, digamos assim, queimando karmas. O que determina em que corpo a gente nasce, em que contexto a gente nasce, tem a ver com os efeitos das nossas decisões. Não tem a ver com culpa necessariamente. E esses efeitos das nossas decisões podem ser tanto positivos quanto negativos, de modo que temos karmas positivos e karmas negativos. E o que vai determinar a nossa reencarnação é o karma que a gente tem que queimar, digamos assim. É como se a gente nasce dentro de um carro com um tanque de gasolina, e essa gasolina é o karma que a gente tem acumulado, e a gente vai dirigir para ir queimando esse karma. Depois que esse carro para de funcionar, né, talvez a gente é transferido para um outro carro, que é como se fosse um outro corpo. E a gente fica nesse ciclo queimando o karma. Como que a gente faz para ser liberto desse ciclo? Quando a gente consegue entender qual é a verdadeira raiz do sofrimento. A verdadeira raiz do sofrimento está no fato de que nós identificamos o nosso eu com a natureza, com as coisas, com o corpo, com o carro. Nós somos o motorista do carro, só que a gente se pensa que a gente é o carro. A gente pensa que a gente é essa vida particular. A gente pensa que a gente é esse corpo, essa constituição psicológica. E isso faz com que a gente sofra. Porque os sofrimentos vêm do fato de que o nosso corpo, o nosso psicológico, estão sujeitos aos fatores do mundo que geram sofrimento. Se a gente conseguisse descobrir que a gente é o motorista e conseguíssemos nos distanciar do carro e olhar que a gente não é o carro, que a gente não é a nossa mente, que a gente não é o nosso corpo, que a gente não é a nossa constituição psicológica e física, então a gente poderia conseguir se distanciar do sofrimento.
e perceber então que a gente não precisa ficar queimando karma, a gente não precisa ficar produzindo karma. A gente pode dar uma afastada. Quando isso acontece, isso é uma libertação, e a gente pode ser liberto, inclusive, da roda do Sansara. Essa libertação é que a gente vai chamar de mosca. Quando uma pessoa atinge o mosca, atinge essa libertação, ele ainda vai estar no carro. Ele vai perceber, nossa, eu não sou o carro, eu sou o motorista desse carro. Só que esse carro ainda tem um pouco de gasolina. Então eu vou dirigir esse carro até a gasolina acabar. Quando a gasolina acabar, eu vou descer do carro e vou ficar sem entrar em outro carro. E aí assim eu estou completamente liberto, porque eu descobri que eu não sou o carro e não dependo do carro para existir. Então, quando alguém alcançar a libertação, no nível de ser liberto da roda do Sansara, ele pode alcançar a libertação, mas ele ainda vai ter que dirigir mais um pouco para queimar o resto de gasolina que sobra. Nesse momento que ele não está mais ligado com o corpo, com esse mundo, ele não vai produzir mais karmas, então ele só precisa queimar os karmas que já existiam. Porque a gente só produz karma porque a gente está conectado a essa vida. É importante dizer, né, que o Sansara, é importante dizer que esses seres superiores, eles ainda estão sujeitos a esse processo de reencarnação. Eles não necessariamente se libertaram. Pode ser que eles estejam num grau em que eles vivem mais tempo, que eles ficam mais tempo num carro, ou como se eles tivessem um carro mais chique, digamos assim, mas eles ainda estão nesse processo. Então, os devas, eles ainda estão sujeitos ao Sansara. Não há criadores no jainismo, nem governantes do universo, nem objetos de adoração salvacionista. No jainismo, você pode até cultuar algo em termos de prestar homenagem, rituais, mas você não cultua com objetivos salvíficos, redentivos, de salvação. Isso aqui é uma crítica aos védicos, porque os védicos acreditavam que os rituais, as cerimônias religiosas poderiam ajudar você no seu processo de libertação. O jainismo rejeita isso. Né? Não é os rituais, as cerimônias que vão contribuir para a libertação da alma. Além disso, né, uma pessoa que alcança o mosca, esse processo de libertação, ela pode se tornar um Tirthankaras, que é uma pessoa que alcançou esse processo de libertação. Então é importante dizer, né, que o jainismo ele rejeita a existência de Deus. Embora possa reconhecer a existência de devas, seres superiores imperfeitos ainda sujeitos ao Sansara. O jainismo ele tem 3 argumentos principais contra a existência de Deus. O primeiro argumento, que a gente chama de Anavasta, é o argumento da regressão infinita. O segundo argumento é uma formulação primitiva, muito antiga, do problema do mal. E o terceiro argumento é o argumento da simplicidade. De acordo com Anavasta, o argumento da regressão infinita, geralmente as pessoas argumentam que Deus existe porque Deus precisa ser a causa original de todas as coisas. Mas aí o jainismo questiona, mas e Deus? Ele precisa de uma causa? E aí a gente tem 2 respostas possíveis. Se você diz, Deus precisa de uma causa, a gente cai numa regressão infinita. E regressões infinitas não são filosoficamente aceitáveis. Portanto, se Deus precisa de uma causa, né, isso entraria numa regressão infinita, e então melhor rejeitar a ideia de Deus. Outra resposta possível é alguém dizer, Deus não precisa de uma causa, ele não é causado. Ele não tem causa. E aí a gente tem dois problemas aqui. O primeiro problema é, isso é uma alegação especial. Né? Parece que você está dizendo que Deus é um caso especial, que ele não tem causa. Será que isso não é um pouco ad hoc? Será que isso não é um pouco estranho? Você para responder o argumento da regressão infinita, você diz, Deus é diferente de tudo, ele não tem causa. Mas se Deus não tem causa, outras coisas também podem não ter causa. O tempo pode não ter causa. Você vai ter que explicar por que Deus não tem causa. Aí você vai dizer porque Deus é simples. Peraí, simples? Será que não pode existir alguma coisa fundamental que seja simples e que não seja Deus? Um uno fundamental simples que não seja divino ou que não seja Deus? Alguma coisa fundamental simples que não seja Deus? Ou se você fala, mas... E aí o jainista sempre vai poder lançar a questão do tipo, mas talvez o universo preencha essas características de não ser causado. Talvez o universo, em seu nível fundamental, seja não causado. Então, esse é o argumento da regressão infinita. Parece que se a gente coloca Deus, a gente cria esses problemas, assim. Porque ou Deus precisa de uma causa, e nesse caso a gente cai numa regressão infinita, ou Deus não precisa de uma causa, mas se Deus não precisa de uma causa, talvez a gente pode dizer, então, parar no universo. O universo não precisa de uma causa. O segundo problema é o problema do mal.
Como que o jainismo vê o sofrimento? Eu já disse um pouco disso para vocês. O sofrimento tem a ver com o fato de que a gente não se enxerga como motorista do carro, mas como carro. A gente se confunde com a nossa constituição psicológica, a gente se confunde com a nossa constituição física corporal. Então, nós sofremos porque nós nos identificamos com a vida deste mundo. Nós, nós não percebemos o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, mas nós nos confundimos com o mundo. Isso gera sofrimento, isso gera karma. Mas a dificuldade né? Se você coloca um Deus nessa história, fica muito mais difícil explicar a questão do sofrimento, né? Como que a gente explica o sofrimento, se existe Deus? Porque aí você pode dizer, não, Deus, ele permite o sofrimento, mas a Deus é onipotente, né? E ele é bom. Ele é onipotente e onibenevolente. Se Deus é onipotente e onibenevolente, ele pode acabar com o sofrimento e ele quer acabar com o sofrimento. E se ele também é onisciente, ele sabe como acabar com o sofrimento. Então, por que ele não acaba com o sofrimento, né? Então, esse é o grande problema do mal, né? Que é muito clássico aqui na filosofia ocidental também, essa questão de como concilia Deus com o sofrimento. Se a gente não coloca Deus, que é mais fácil de resolver, que a gente sabe que tem o karma, que a gente sabe que tem a identificação incorreta entre nós e a nossa vida psicológica e vida corporal. Um terceiro argumento, né, do jainismo contra a existência de Deus é o argumento da simplicidade. De acordo com o jainismo, o universo pode ser suficientemente explicado com base em leis naturais, como o karma. O karma é uma lei natural de causa e efeito, e por meio de propriedades intrínsecas da matéria e da alma, chamadas de dravya, além de processos naturais de mudança, que a gente chama de parinama. Ou seja, é possível explicar o universo de maneira satisfatória sem apelar para a noção de Deus. Nós também temos, né, algumas coisas que para o jainismo fazem parte da natureza e que são eternas, e aí ele vai chamar isso de pluralidade de eternos, a Nitya, a Vitya, que são, por exemplo, a alma, o Jiva, a matéria, a Jiva, o tempo, Kala, o espaço, a Kasha, o princípio de movimento, Dharma, e o princípio de repouso, a Dharma. Com todos esses elementos, o jainismo acredita poder explicar suficientemente tudo o que acontece no universo. Então, se você acrescenta Deus à explicação, você está acrescentando algo não necessário à explicação. E o princípio da simplicidade faz com que a gente tenha que retirar das nossas explicações aquilo que não tem necessidade. Ou que quando a gente compara duas explicações e elas são igualmente satisfatórias, nós devemos preferir aquela explicação que é mais simples, ou seja, aquela explicação que postula o menor número de entidades. Como eu disse para vocês, o ateísmo do jainismo, né, ele é importante dizer, não é um ateísmo apenas negativo, de só rejeitar a existência de Deus. O jainismo é ateísta, mas ele também propõe alguma coisa, né, no lugar. E ele propõe alguns princípios éticos e também epistemológicos. Quais são esses princípios? Talvez o princípio mais conhecido e básico do jainismo é a ahimsa, ou ahimsa. Esse princípio é o princípio da não violência, de não causar mal. Esse princípio pode ser lido de maneiras mais moderadas e de maneiras mais radicais. Em uma leitura moderada do princípio da ahimsa, não devemos causar dano a nenhum ser senciente. Não devemos causar sofrimento aos animais, não devemos causar sofrimentos aos seres humanos. Algumas interpretações mais radicais do princípio da ahimsa também falam que nós não devemos causar mal a nenhuma forma de vida. Que inclusive devemos tomar cuidado quando tomamos banho, porque podemos estar usando um sabonete que mata as bactérias, né, algum exemplo assim. O ahimsa também é importante, né? E isso é muito interessante para pensar a questão da compaixão pelo outro, do cuidado, e do cuidado com a natureza, não só com seres humanos. Do ponto de vista epistemológico, o jainismo, ele valoriza a verdade, satya. Só que essa verdade é entendida num sentido perspectivista, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Além disso, o jainismo prega a autodisciplina, o sanya. Eu falei que ia explicar o perspectivismo. Tem duas palavras, né, no jainismo para descrever o perspectivismo, que é anekantavada e syadvada. O que essas palavras significam? Significam que não existe um ponto de vista absoluto e que todas as coisas são perspectivadas. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o jainismo é relativista, quer dizer que o jainismo é perspectivista. Existe verdade, mas a verdade é como um prisma multifacetado. E nós acessamos as verdades por pontos de vistas parciais. É como uma lanterna que ilumina um quarto e ele ilumina a partir de uma dada perspectiva. É como um prisma multifacetado e cada pessoa olha por um lado.
Uma clássica analogia para explicar isso, que aparece no budismo também, é a analogia do elefante. Não sei se vocês já viram essa analogia do elefante. Pense um elefante. Existe um elefante. Mas existem várias pessoas ao redor do elefante, e essas pessoas estão vendadas. Cada pessoa está tocando o elefante da sua própria perspectiva. E eles conseguem capturar um elemento do elefante. Então, uma pessoa, por exemplo, ao tocar o elefante, toca na verdade a sua perna. E quando alguém pergunta o que você está tocando, ele diz: eu estou tocando um pilar. Outra pessoa toca a orelha do elefante. Mas como ele está com os olhos vendados, quando alguém o pergunta o que ele está tocando, ele diz: estou tocando um leque. Existe também alguém tocando a cauda do elefante. Quando essa pessoa toca a cauda do elefante e alguém pergunta o que essa pessoa está tocando, ela diz: estou tocando uma corda. O motivo que cada um interpreta o elefante a partir da sua perspectiva é que cada um, né, está experimentando parcialmente a realidade. Então, nossas perspectivas humanas não é que elas são relativistas, é que elas são capturas parciais de uma realidade que não pode ser apreendida de maneira absoluta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido um pouco dessa questão do ateísmo no jainismo. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar, deixe o seu comentário no vídeo, o que você acha do jainismo, o que você pensa sobre isso. E na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais!